Fala pessoal, seguinte, né? Jogo rápido aqui, bem rápido, o vídeo já estava pronto. Aí naquele esquema, vocês já me seguem, né? São inscritos aqui no canal há mais um tempo, né? Sabe como é que funciona? O vídeo já estava pronto, surgiu uma novidade aí que a gente não estava preparado, então a gente faz uma notinha antes do vídeo, que eu falo do Honda, falo do Yaya Touré, falo sobre a possibilidade de um novo auxiliar para o Autuori, bem rapidinho aqui, sem tantos comentários. Notícia do Carlos Eduardo, do Fogonete, meu companheiro, meu amigo, publicou agora há pouco no portal que Thiaguinho está sendo devolvido para o Corinthians. O atleta volante que atuou no Oeste na temporada passada foi emprestado pelo Corinthians ao Botafogo, fez algumas partidas aí iniciais no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, não agradou, né? Na verdade ele foi bem mal, bem abaixo, né, de alguém que está se adaptando, né, com a camisa do Botafogo, desagradou demais e chegou a perder aí a posição no último jogo, foi reserva contra a equipe do Boa Vista e o Botafogo está entrando aí em um acordo, está praticamente certo dele devolver o jogador ao Corinthians, né? O atleta tem contrato ainda com o Timão, então ele deve ser devolvido, né? Eu particularmente, mesmo que eu concorde aí, alguns estão falando que foi precoce, né? Tem tempo de adaptação e tudo mais, mas ele realmente foi bem mal. Eu particularmente não acho que tenha cancha ainda para ser titular da equipe do Botafogo. Acho sim, comentei isso no vídeo de ontem, que o Botafogo tem que ir atrás de um volante no mercado. Para mim isso é inevitável, principalmente um primeiro volante de marcação de pegada. Então, e além disso, alivia a folha salarial em aproximadamente 100 mil reais, que é aquilo que o Thiaguinho ganhava, né? Para mim, dentro daquilo que o futebol, né, do jogador apresentava, do que o Thiaguinho apresentava, caro. Então é isso que está acontecendo. Fiquem aí com a sequência do vídeo. Um forte abraço, até a próxima. É isso, vai lá. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown Fogo, absolutamente tudo de Botafogo, onde a gente debate, opina, comenta, analisa, né? Um canal de pautas aprofundados aqui pra gente falar de todo o dia a dia, diariamente, conteúdo sobre Botafogo de futebol e regatas. Encarecidamente peço para que você se inscreva no canal, batemos os 31.700 inscritos, estamos querendo chegar aos 32 mil o mais rápido possível, isso daí é muito gratificante para mim. Em 8 meses de trabalho diário aqui no YouTube, a gente consegue essa penca de gente aqui para acompanhar a gente falando de Botafogo, isso é muito legal, tudo graças a vocês. E não se esqueça de ativar as notificações, às vezes você tá ali ocupado, tá no trabalho, tá com o telefone no bolso, sentiu ali o toque, opa, viu ali, Brown publicou um vídeo, ativando esse sininho aqui, você tem essa notificação no teu telefone sempre que eu estiver falando aqui. E nesta noite aqui de terça-feira, bom momento pra gente tratar de alguns assuntos interessantes que surgiram nesta terça-feira. A gente sabe como é que funciona o mundo do futebol, não para, surgem assuntos bombásticos a todo momento, alguns dias que parecem murchos começam com assuntos muito interessantes. Uns, né, não tão animadores, outros bem animadores para a gente tratar aqui sobre novidades, né, e alguns, né, a respeito também. Eu acho que a primeira notícia que surge aí sobre o Honda, sobre a inscrição dele, a pendência dele já sanada no Bira, no BID, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre outros dois assuntos, então vambora! Antes de mais nada, pessoal, né, você que gosta de camisas do Botafogo de todos os anos, né, você que quer encontrar aquela tua camisa, né, do ano 2000 do Botafogo, de 99, né, aquela camisa de 95 que já não vende em lugar nenhum, né, aquela camisa de 2004 do Centenário que você não encontra em lugar nenhum, dá uma olhada no Bazar Alvinegro, cara, camisas de todos os tamanhos, todos os tipos, modelos, cores, né, então dá uma olhada lá, eu peço para que você vá lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, né? Siga a gente, dá uma olhada nas camisas que você gosta nos stories, no feed, chama no direct que você vai adquirir tua camisa maneira por um preço bacana. Show? Vamos lá, pessoal. Eu acho que o primeiro assunto a ser discutido aqui, né, que é mais importante a gente falar a respeito de Yaya Touré. Yaya Touré não vai jogar no Botafogo, né? Depois de uma longa novela, uma longa negociação, uma proximidade enorme, toda uma expectativa, principalmente ali nos dias do carnaval, sexta, sábado, domingo, né? As coisas foram esfriando com o tempo, contra a proposta, adiou a conversa, preferiu esperar a mulher, tudo mais, as coisas foram murchando um pouco, houve um andamento da negociação em sigilo que eu achei melhor nos últimos dias, e aí a resposta final foi dada. Agora o Yaya Touré realmente não vem jogar no Botafogo. Alguns sites aí da Costa do Marfim, até do mundo árabe, indicam que o jogador deve jogar na Arábia Saudita, o que é muito estranho, né, na medida em que a gente vê
que o Yaya Touré, né, parece que a mulher dele não tinha uma questão de adaptação por conta do Brasil, que é um país diferente, aí vai para a Arábia Saudita, né, que é um país, né, até muito mais ríspido, principalmente em leis rigorosas aí sobre mulheres, né, sobre... Eu não quero entrar nesses aspectos aqui, mas é uma coisa até meio estranha. Mas o que pode acontecer é do Yaya Touré jogar na Arábia Saudita e não houve acordo entre o jogador marfinense, a lenda aí do futebol africano, ídolo do Manchester City, e o Botafogo. Ficou muito próximo, mas não aconteceu. Eu quero comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa frustração por parte de alguns, que é completamente natural. Para mim tem que haver uma frustração, né, de você lamentar, poxa, que pena, ia ser um jogador incrível jogando pelo Botafogo, ia ser uma grande experiência, né? Imagine logo depois da chegada do Honda chegar o Yaya Touré, que é um jogador de dimensão mundial, né? Isso daí é óbvio que você tem que lamentar, né? O fato de você, e não só, né, na questão da torcida, mas também falando jornalisticamente, seria incrível, né, cobrir o Yaya Touré, eu acho que não só para a mídia botafoguense, mas para a mídia do futebol carioca, né, e do futebol brasileiro como um todo. Seria espetacular, seria uma experiência bem nova, né? Então eu acho que é para lamentar, é de se lamentar para todo mundo. Mas eu vou discordar aqui do pessoal que fala que isso daí foi uma vergonha, que é um vexame, que era melhor nem ter aberto a negociação. Para mim, isso é pensar pequeno. Clubes grandes correm riscos, clubes que arriscam, né, querem algo novo, né, algo para se motivar, uma coisa mais grandiosa, uma coisa mais ambiciosa, ele tende a estar na mídia de maneira mais enfática. E aí vai ter a zoação, se não fechar, vai ter rivalidade e tudo mais. E eu acho que se você se fechar para isso, cara, é melhor você, né, nem entrar nesse mercado, você ficar na mesmice de sempre ali no seu cantinho e não fazer mais absolutamente nada de relevante. Então eu acho isso completamente natural, né, uma negociação que não foi para frente. Né, o Yaya Touré, para mim, ele conduziu mal isso, não gostei do comportamento do Yaya Touré em toda essa negociação, eu achei ruim por parte dele e por parte dos empresários. O Botafogo apresentou a proposta, teve contraproposta, o Botafogo aceitou, né, divulgou os valores, tudo bonitinho, e aí não aconteceu, né, não entrou em acordo. Isso daí é profissão, gente, negócios, mundo profissional, né, ou você aceita ou você sai desse ramo. Mas eu discordo muito de, não era nem para ter tentado isso, porque se não era possível, é vergonha. Vergonha de quê, gente? Eu acho que a gente tem que parar com um pouco esse complexo de ter medo de se envergonhar com as coisas, né? Eu acho que é completamente coerente, ainda mais um clube do tamanho do Botafogo tentar grandes coisas, né? Uma deu certo, que foi o Honda, a outra não deu, que foi o Yaya Touré. Vida que segue, boa sorte ao atleta, e nossa vida continua sendo tocada aqui no Brasil, ponto. Agora, o único adendo que eu faço é que essa negociação poderia ter se concretizado caso alguns dirigentes tivessem ficado um pouco mais quietos, né? E aí eu falo de dirigentes falando no Twitter, eu falo de Rottenberg, eu falo de pessoas externando a todo momento a negociação. Eu não estou falando aqui de influenciadores, eu não estou falando aqui de jornalistas. A partir do momento que o jornalista recebe essa informação de dentro do clube, é dever dele externar. É a palavra dele, é o conteúdo dele, é o trabalho dele. A função do jornalista é informar o seu leitor, o seu espectador. Ponto. O que eu acho que pode ser segurado é o primeiro transporte da informação da diretoria para os comunicadores. Eu acho que essa negociação, em alguns momentos, poderia ter sido tratada com um pouco mais de sigilo, né? Como no início o Rottenberg tentou passar uns panos quentes, falando que não tem dinheiro, não tem nada. Só que aí depois as coisas foram se empolgando e o pessoal foi soltando muita coisa, né? A gente sabia horário de reunião, a gente sabia valores, a gente sabia exatamente o que estava se passando. Então isso daí pode ter chamado a atenção, ainda mais por se tratar de um jogador mundial. Obviamente que isso chama a atenção de outros clubes. Opa, o Botafogo só tá pagando isso e o Yaya Touré tá muito perto do Botafogo, vamos entrar com mais dinheiro, eu cubro aí a oferta, eu pago o dobro, eu pago o triplo, né? Ainda mais clubes aí que tem dinheiro da Europa, da Arábia Saudita, os caras estão cheios de grana, o Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo ia tentar fazer com que o raio batesse 2 vezes no mesmo lugar, com jogadores extra classe aceitando o projeto, além do baixo custo. Mas não adianta chorar o leite derramado. Eu acho que aí fica de lição para que alguns dirigentes comecem a ficar um pouquinho mais quietos e não tentem aparecer mais do que o comum na hora de externar algumas coisas aí, mundo afora, e não chamar atenção para que não apareça nenhum outro concorrente na jogada, como obviamente apareceu. Portanto, vida que segue, Botafogo segue aí, vamos falar aí de outros assuntos, porque a bola toca, né? A bola rola, continua a vida no estádio Newton Santos e General Severiano, enfim. Segunda situação, o nome de Honda já aparece no Bira, o nome primeiramente apareceu no bid da CBF,
o boletim informativo diário, que é o boletim de ocorrência onde tem todas as inscrições possíveis dos jogadores na CBF, para que eles joguem em campeonatos nacionais, para que eles joguem em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O nome do cara já está no BID. E no campeonato estadual tem o BIRA. O BIRA é o boletim de inscrição, o boletim de documentos dos jogadores que consta para que eles atuem no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Ainda tinha uma pendência da transferência, um documento referente à transferência da saída dele do futebol holandês, né? Ele que antes de jogar no Botafogo atuou por um mês no Vitesse da Holanda, para que ele pudesse atuar no Brasil. Isso já foi sanado e hoje de manhã coloquei o print lá no meu Instagram, no Brown Fogo, inclusive me siga lá, queremos chegar aos 50 mil seguidores. Tá lá o Botafogo, né, com o Honda completamente inscrito. Agora ele está apto a jogar a partir do momento que o Botafogo quiser, que ele quiser, e o próximo confronto é contra o Flamengo. Eu acho que ele tem que jogar, eu acho que se ele tá bem, se ele tá com ritmo de jogo, se ele tá bem fisicamente, se ele tá preparado, né? Você olha para ele, Honda, tá confiante, ele fala que tá, ele pode ir ao jogo. Não necessariamente como titular. Ah, beleza, o Botafogo já tem um time encaixado, tá com o Nazário ali como meia central, jogando muito bem, né? Então você coloca o Honda no banco, beleza, bota o Honda no banco e ele entra no segundo tempo, né? É o que eu penso. E aí a primeira partida dele, como titular, né, na frente da torcida no estádio Newton Santos, a gente faz uma divulgação bacana para esse jogo que acontece aí entre Botafogo e Bangu no dia 15 de março. E um último tema aqui para esse vídeo, né, esse vídeo da noite aqui desta terça-feira, notícia exclusiva mandada em primeira mão no Twitter do Thiago Franklin, devido aos créditos dados aqui, o Botafogo pode estar contratando Bruno Pivetti. Quem é esse cara? O que ele faz no meio do futebol? Vamos lá. Bruno Pivetti é formado em educação física, já foi preparador físico e também é especializado na parte tática, né? Então ele é um cara que já foi, inclusive, auxiliar técnico recentemente do Paulo Autuori no Ludogorets da Bulgária, o último trabalho do Paulo Autuori antes de voltar ao Brasil e treinar o Botafogo. Então, na verdade, o penúltimo trabalho, né? Porque o último trabalho dele foi no Atlético Nacional da Colômbia no ano passado. O Pivetti, ele foi auxiliar do Paulo Autuori e chegou a comandar interinamente a equipe, né? No momento que o Paulo Autuori se desligou da Bulgária. Ele pediu demissão no momento que o diretor lá da Bulgária, do time búlgaro, foi demitido. Ele pediu demissão porque ele só trabalhava com o cara. E aí o Bruno Pivetti deu sequência ao trabalho antes que o Ludogorets contratasse outro treinador. E ele seria contratado, muito por conta da proximidade que tem com o Paulo Autuori, para ser o auxiliar técnico do comandante. Aí você pensa, pô, Brown, mas o auxiliar técnico já não era o René Weber, já não tem aí o Bruno Lazzaroni como auxiliar fixo, seria um outro auxiliar. E aí eu diria que o René Weber poderia pegar uma função um pouco diferenciada, né? Talvez como gerente técnico, ser um cara que pudesse fazer uma função ali, né? Puxar um fio e fazer um pouco até do que o Valdir Espinosa fazia, de fazer um elo aí, a ponte entre a diretoria e o vestiário. Eu particularmente ainda acho interessante eu acho interessante que o Botafogo tenha um substituto para o Valdir Espinosa, né? Por mais que alguns indicadores sejam de que não vai haver, né, substituição para esse cargo, mas eu acho importante, porque é a comunicação, o porta-voz dos jogadores para que eles pleiteiem algo com a diretoria e vice-versa. Atualmente, Bruno Pivetti está no Vitória. Desde o ano passado, é o coordenador técnico da equipe baiana, ele é coordenador e assistente do técnico Geninho, né? Então tá lá no Vitória, ele que já tem passagens aí pelo Atlético Paranaense, pelo Ludogorets, que eu já falei aqui da Bulgária. É um cara que, apesar de ser preparador físico, ele tem, né, um apreço pela parte tática. Inclusive, é autor do livro Periodização Tática, escrito em 2012, né, um livro que é bem referente, é referência esse livro aí nos estudos, né, por parte de brasileiros aí na parte tática. Então, não só de brasileiros, mas também de Portugal. Vale lembrar que muito da escola tática aí, das metodologias táticas e de aprendizado, linguagem, né, de termos usados aqui no Brasil, né, vem também, né, de Portugal. Mas vamos ao que interessa aqui, gente. Na minha visão, acerta o Botafogo, acerta o Autuori se contratar o Bruno Pivetti. Eu não conhecia muito a fundo o trabalho, né, mas depois eu me lembrei que era o auxiliar do Paulo Autuori no Ludogorets, então eu fiquei um pouco mais animado. Eu lembro que quando o Autuori foi contratado, eu conversava com amigos, falava, pô, se for o Bruno Pivetti, o auxiliar, a vir com o Paulo Autuori
para o Brasil para comandar o Botafogo junto com ele, eu fico um pouco mais animado. O René, eu não sei como é que ele tá, eu não estava acompanhando muito bem ele. O René Weber, que foi o auxiliar do Botafogo do Autuori, lá em 1995, veio o René. Mas agora com esse trio, né, sendo formado, René, Bruno e Paulo Autuori, além do próprio outro Bruno Xará, né, o Lazzaroni, então eu fico um pouco mais animado. Eu acho que é importante você ter um cara, não só por ser jovem, né? Parece até que eu tô menosprezando os outros dois, o Weber e o Autuori, por serem de idade mais avantajada, mas eu acho que é importante você ter a cabeça do cara que é macaco velho, que é experiente, que toma as decisões finais, que tem um bom feeling pela experiência, e também o cara que é adequado, que tá enturmado no futebol moderno, que tá atualizado, né? O cara que tá aí a par de todas as coisas mais novas e mais sofisticadas do futebol mundial. E particularmente a gente viu que o trabalho do Autuori foi até positivo no futebol da Bulgária, fazendo essa dobradinha, essa boa dupla aí com o Pivete. Então, para mim, é uma boa alternativa para que o Botafogo contrate, né? Não necessariamente para substituir o Espinosa, mas para qualificar ainda mais o corpo técnico, a comissão técnica aí da equipe do Botafogo. Sem deixar de ressaltar que eu ainda acho que não dá para deixar vazio ali esse espaço que era ocupado pelo Espinosa. Ainda acho que é importante você ter um gerente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e amanhã tem muito mais. Um forte abraço, até a próxima. Fui!